Sorry. O ser criativo. Nós, como coautores do mundo, somos as abelhas do invisível. Loucamente juntamos o mel do visível para armazená-lo na grande colmeia dourada do invisível. Reich, carta a Ulrich. A criatividade essencial dos seres humanos percorre, como um tema, toda a nossa história e cultura. Vemo-nos como homem, o artífice e, em termos científicos modernos, estabelecemos a origem de nossa espécie remontando ao dia em que o homem fez a sua primeira ferramenta. Sentimos que, de algum modo, nossa criatividade nos distingue das feras, definindo nossa humanidade. Em termos religiosos, nossa criatividade tem sido considerada a razão de nossa humanidade. A raison d'être da existência humana. Esse tema surge, por exemplo, na tradição mística judaica que afirma que Deus fez o homem porque precisava de um parceiro na criação, e na filosofia de Henry Bergson, que acreditava que todo o propósito do processo evolutivo era o de Deus empreender a criação de criadores. É também, evidentemente, uma ideia que permeia a poesia de Reich. Terra invisível, escreve ele em Elegias de Duino. Qual o seu urgente comando, senão a transformação? E é a nós que esse comando é dado, a nós, abelhas do invisível, que por intermédio de nosso viver a um só tempo, realizamos e transformamos o silencioso potencial da Terra. Algo em nossa natureza é tal que a criatividade repousa no cerne de nosso significado. Certamente sentimos isso a nosso respeito de modo modesto enquanto cuidamos de nossa vidinha diária e, se refletirmos sobre o nosso comportamento, frequentemente veremos que um afã criativo é a motivação de boa parte dele. Coisas singelas, como as primeiras pinturas de uma criança ou suas primeiras tentativas de empilhar blocos de madeira. O desejo posterior de construir maquetes, esculpir sabão, fazer potes de argila, cestas e a inclinação adulta pelos hobbies do tipo faça você mesmo, pela decoração de suas casas e de sua própria pessoa são todas expressões básicas da mesma tendência que motiva a escrever poemas ou sinfonias ou articular novas visões religiosas. Ainda mais básico, reconhecemos que há algo criativo em enfrentar um novo desafio, estabelecer um novo relacionamento, abrir um novo caminho. Tais atividades, como suas contrapartidas mais artísticas, nos estimulam e nos fazem crescer, criam algo dentro de nós. Quando não há uma maneira clara de dar vazão para a vontade que os motiva, sentimos-nos entediados ou estagnados ou mesmo diminuídos em nossa própria humanidade. Daí as referências ao efeito desumanizador do trabalho rotineiro da fábrica ou dos sistemas burocráticos que não deixam espaço para a iniciativa. Para aplacar tal tédio, nos damos ao trabalho de inventar desafios em desportos e jogos, ou mesmo provocando policiais e cometendo pequenos crimes. Todos são expressão, mesmo por vezes uma expressão distorcida, de uma profunda necessidade de ser criativo. No entanto, essa mesma criatividade que parece definir tanto daquilo que somos, continua sendo em si profundamente misteriosa. Sejam quais forem os termos que estejamos acostumados a empregar, é difícil dizer exatamente o que é a criatividade. Dizer o que está acontecendo quando uma criança faz um pote de barro ou quando um homem responde livremente a um desafio. Sentimos intuitivamente que ambos são diferentes de uma máquina fabricando dúzias de pratos idênticos ou de um computador seguindo opções programadas. Sentimos que máquinas e computadores não são criativos. Mas porquê? Ironicamente, os primórdios de uma resposta podem estar no ponto em que os seres humanos não são singulares. Importantes avanços científicos das últimas décadas demonstraram que, ao menos parte da criatividade que associamos aos seres humanos estende-se, no nível elementar, a toda a vida. Algo na estrutura dos sistemas vivos em si, desde a mais humilde bactéria, micro-organismo unicelular, até um complexo ser humano. É tal que sua própria existência cria um tipo especial de ordem intermediária entre a monotonia maçante das coisas simplesmente largadas por aí ou seguindo certa rotina ou determinado caminho e, no outro extremo, a perturbadora turbulência do caos.
Essa ordem viva consegue de algum modo driblar a segunda lei da termodinâmica, que declara que tudo no universo está-se arruinando ou caindo em desordem, a lei da entropia. Sua descoberta repousa no cerne da obra de Leon Prigogine, ganhador do Prémio Nobel sobre sistemas abertos ou dissipativos, dentre os quais os sistemas vivos são uma espécie importante. Isso também está ligado à descoberta de Herbert Froelich de que há coerência quântica, ordem quântica nas células vivas. Um sistema de Froelich é um sistema quântico vivo. O tipo de ordem criada pelos sistemas vivos não é a ordem de uma operação de arrumação. Donas de casa entediadas têm razão em reclamar de que arrumar brinquedos e louça todos os dias excita muito pouco sua criatividade. A criatividade dos sistemas vivos, ao menos aquela cujas raízes estão em sua coerência quântica, surge de sua habilidade em criar o tipo de ordem que dá origem a inteirezas relacionais, sistemas que são maiores que a soma de suas partes, e fazê-los espontaneamente cada vez que um nível crítico de complexidade é alcançado. Prigogine os domina sistemas auto-organizadores. Eles são uma lei para si mesmos. A vida de uma ameba é mais que a combinação de alguns átomos de hidrocarboneto misturados a um pouco de água salgada. A do corpo humano é mais que um coração, pulmões, rins, etc. É o modo como estes componentes estão reunidos num sistema vivo coerente que cria a sua vida. E essa coerência simplesmente não pode ser quebrada ou subdividida em determinado número de bloquinhos. É uma coisa nova em si, um todo novo e ordenado que cresceu a partir de uma relação peculiar entre aqueles bloquinhos que transforma totalmente o seu significado e seu potencial físico. É um fenómeno tipicamente quântico. Essa capacidade dos sistemas vivos de espontaneamente, livremente construir inteirezas relacionais ordenadas é, penso eu, a base de toda a criatividade. E nessa medida a criatividade é uma capacidade que partilhamos com amebas e minhocas. Mas, estendendo tal compreensão à própria consciência, à fonte de nossa vida mental, psicológica e espiritual, coisas que podemos fazer, vendo a consciência como um condensado de Bose-Einstein do tipo Froelich alojado no cérebro, começaremos a ver as origens de formas superiores de criatividade, formas que reconhecemos e valorizamos como especificamente humanas, e também começamos a compreender o que acontece quando uma criança faz um pote de argila ou quando um homem responde a um desafio. Quando a criança faz seu pote, dá forma e significado a algo que nunca existiu antes. Ela reúne uma ideia até então não manifesta e uma coleção de moléculas de argila até então não moldadas e a transforma numa coisa nova, que é a relação de sua ideia com aquela argila. Mais do que isso, é a relação dela, do seu senso de beleza em evolução com aquela argila. O ato criativo da criança deu origem a uma nova coisa, o pote, a uma nova articulação de seu senso de beleza e a uma encarnação do relacionamento entre a criança, seu senso estético e o pote de argila. Portanto, ao fazer o pote, a criança fez algo novo aspecto de si mesma e uma pequena porção do seu mundo, o seu relacionamento com as coisas. Comparando-se a física desse processo com a mecânica por meio da qual a máquina produz uma dúzia de pratos idênticos, pode-se avaliar plenamente porque um é criativo e o outro não, e porque nossa criatividade está tão próxima do sentido de nossa existência. Para começar, as origens do pote da argila da criança estão no diálogo livre que se desenrola no sistema quântico de seu cérebro, entre uma sobreposição de muitos potes de argila possíveis, todos existindo simultaneamente como possibilidades, como os gatos vivos e mortos, e uma sobreposição de muitas noções de beleza possíveis. Nem o pote, nem o sentido estético com o qual ele será finalmente associado foram realizados ainda. Suas funções de onda não sofreram colapso. Tal situação já difere da manufatura por máquinas de uma dúzia de pratos iguais, no sentido de que cada um dos pratos feitos automaticamente se origina de um projeto definido. Se olharmos para o projeto, saberemos de antemão que tipo de prato surgirá da máquina e que noção de como é um prato foi inculcada no mecanismo de fabricação. Não há mais nada a decidir.
todas as funções de onda já entraram em colapso. Em contrapartida, se pudéssemos contemplar a sobreposição de pods ou a sobreposição de sensos estéticos da criança sem perturbá-los, veríamos que tudo está por acontecer. Quando a criança se concentra para fazer seu pote, ela bombeia energia para o cérebro e altera seu estado quântico. As funções de onda de seus pensamentos possíveis sobrepostos começam a entrar em colapso e então surgem o pote de argila e o senso estético. Nenhum dos dois determinou o outro e nenhum deles estava determinado em si. Havia muitos potes possíveis que a criança talvez fizesse e muitas ideias de beleza possíveis com as quais estes poderiam ser associados. Tanto o pote realizado como o senso de beleza que ele encarnou originam-se da liberdade da criança, da indeterminação quântica subjacente a seu processo de pensamento e decisão. Todo o processo pelo qual a criança faz seu pote é uma cadeia de decisões livres. Em primeiro lugar, a ideia de fazer um pote, uma vez de um homem ou um avião ou qualquer outra coisa. Depois, a ideia de fazer este tipo especial de pote e, depois ainda, as decisões de amassar um pouco mais aqui, arredondar um pouco mais ali, etc. À medida que tais decisões se desenrolam, a criança lentamente descobre tanto o seu pote como aquilo dentro de si mesma que gosta de fazer coisas assim. Mas essa descoberta é uma descoberta criativa, pois é exatamente por intermédio dela, enquanto vai-se desenrolando, que a criança faz o pote e a si mesma, seu senso estético. Sua descoberta, que se revela em etapas, literalmente rouba o pote e esse aspecto dela mesma das esferas enevoadas da possibilidade, realizando-os. Sua criação agiu como uma parteira no nascimento de uma pequena porção nova de realidade. Uma compreensão intuitiva do relacionamento entre o brincar criativo de uma criança e a incorporação de sua pessoa potencial repousa no cerne do uso que Melanie Klein fez da brincadeira das crianças em sua psicanálise infantil. Ela acreditava que, por meio de sua brincadeira, a criança se descobria e também tornava-se mais ela mesma. A mesma teoria reforça o uso da arte e da música como terapia para adultos. A crença de que, tecendo uma cesta, pintando um quadro ou escrevendo uma canção, o paciente pode trazer algo de si mesmo, algo de si para a existência. Essa descoberta criativa tem raízes na física da consciência, que é totalmente diferente da física das máquinas. Tanto o aspecto mutuamente criativo do pote de argila da criança como a liberdade na qual ele se originou são estranhos ao processo pelo qual a máquina produz pratos. Atrás de cada máquina há um ser humano criativo reencenando o drama da criança e seu pote de argila, mas, para a máquina em si, a cor, o tamanho e o estilo exatos do prato que será produzido são determinados pelo mecanismo de sua construção. A máquina não tem livre-arbítrio. Padrões aleatórios produzidos por máquinas, como os conjuntos de figuras apresentados por um caça-níqueis de frutas, não são determinados, mas o sentido de liberdade associado à aleatoriedade é totalmente diferente daquele associado ao propósito ou intenção. E nenhum de seus produtos seria verdadeiramente criativo. Da mesma forma, o mecanismo da máquina de fazer pratos é determinado pelo projeto original dos pratos a serem fabricados. Nem a máquina, nem o projeto dos pratos se alteram como resultado do processo de manufatura. São como duas bolas de bilhar newtonianas chocando-se. Elas se encontram, mas ambas saem inalteradas do encontro. A diferença essencial entre a criança e a máquina, que torna uma criativa e a outra não, é que a criança está num diálogo constante e mutuamente criativo com o seu ambiente, enquanto a máquina não. Como Wordsworth colocou há muito tempo, sua mente é criadora e recebedora, ambos trabalhando em aliança com a obra que ela contempla. Ao seguir seu impulso natural quântico de fazer uma inteireza relacional e ordenada a partir das informações de sua experiência, seu impulso quântico de integrar-se, a criança reúne ipso facto um objeto, seu pote de argila e um mundo, sua relação com o pote, seu significado para ela e para os outros, que nunca estiveram ali antes. Criança, objeto e mundo são tornados reais conjuntamente pelo colapso livre e indeterminado de muitas crianças, objetos e mundos possíveis dentro da mente da criança. Todos os sistemas quânticos
especialmente sistemas de bósons, como é o nosso caso, partilham desse mesmo mecanismo de autodescoberta criativa por meio do diálogo com o próprio ambiente. Em seu nível mais elementar, esse diálogo se evidencia cada vez que um fóton passa através de uma ou de duas aberturas ou manifesta-se como onda ou partícula em resposta à presença de uma tela de detecção ou de uma fotomultiplicadora. No nível mais complexo dos sistemas vivos, sistemas quânticos ordenados, há uma evidência recente e sugestiva de que a evolução biológica em si poderá ser, na verdade, uma evolução reativa. Ela talvez seja um diálogo quântico entre a criatura e seu ambiente, com a capacidade de selecionar e realizar uma das muitas direções possíveis da evolução, mutações, latentes no código do DNA. A verossimilhança disso se fortalece em evidências recentes de que há uma coerência quântica no próprio DNA. Todos os sistemas vivos evoluem e têm, na medida de sua evolução, uma espécie de criatividade embutida em seu desenvolvimento estrutural. Há, como diz Lia Prigogine, uma flecha de tempo nos sistemas vivos que aponta em direção a mais e maior complexidade. O tempo é construção. Ou, como coloca o físico alemão Fritz Pope, o estado de coerência é como um papel em branco sempre pedindo para que escrevemos nele. Temos um impulso físico de sermos criativos que decorre da física dos sistemas vivos, mas, além dessa criatividade estrutural, uma interpretação quântica da consciência nos revela como pode existir uma criatividade comportamental, a da criança e do pote de argila, que também se estende dos seres humanos até às criaturas mais simples, descendo por toda a escala evolutiva. Mesmo as minhocas revelam uma tendência primitiva de integração de seus dados sensoriais, desenvolvendo lentamente um estilo de vida, um mundo. Elas respondem a estímulos do seu ambiente, aprendem que certas respostas lhes proporcionam, grosso modo, prazer e outras dor, e aprendem a comportar-se de acordo com isso. Algumas chegaram a aprender a não se mover quando expostas à luz, apesar de seu instinto de fazê-lo, e outras aprenderam a percorrer labirintos simples. Talvez esteja errado dizer que as minhocas agem propositadamente na construção do seu mundo, ou mesmo dizer que elas escolhem uma forma de comportamento em detrimento de outra. Propósito e escolha são categorias humanas que derivam de capacidades especificamente humanas, ou ao menos dos animais superiores. É importante, porém, reconhecer que uma criatividade comportamental e elementar está disponível até para sistemas vivos muito simples em consequência de sua capacidade quântica de estar em diálogo com o mundo circundante, sua unidade muito elementar de consciência e de integrar informações deste. O que torna a criatividade humana tão mais impressionante e espantosa que a da minhoca não é o fato de ser diferente, em princípio, mas o de ser diferente em tipo e grau. Nossa criatividade brota de um sistema vivo infinitamente mais complexo com capacidade de análise racional e autorreflexão, autoconsciência. A análise racional vem das capacidades de processamento de dados extraordinariamente complexas do sistema de computação do cérebro, todos aqueles neurónios e suas ligações. A capacidade de integração de mundo e autorreflexão vem do condensado de Bose-Einstein, impressionantemente grande do sistema quântico do cérebro e da dinâmica da memória quântica que depende dele. Sem o condensado de Bose-Einstein e sua capacidade de manter a unidade de consciência e a construção de inteirezas relacionais, não passaríamos de computadores ambulantes. Sem um sistema de computação para gerar excitações, padrões, nesse condensado, não seríamos mais que raios laser. Mas, ambos reunidos, a capacidade de estruturação lógica e a capacidade de integração e autorreflexão criativa em diálogo com o ambiente nos dão a criatividade elaborada que é responsável pelo mundo humano. De muitas maneiras simples, essa criatividade ocorre em cada um de nós durante o curso normal de nossas vidas diárias. Como isso acontece e como o viver criativo de cada um de nós reforça a criatividade em escala mais ampla de nossa cultura, é algo que pode ser ilustrado observando-se a física de como uma pessoa responde a um desafio moral e de como, por essa resposta,
Ela cria a si mesma e cria um mundo moral. O próprio conceito de desafio moral, moralidade, já é uma inteireza relacional ordenada criada em resposta à nossa necessidade de um quadro integrado de comportamento social adequado. É uma tentativa de trazer ordem ao caos potencial que pode surgir da gama muito ampla de comportamentos possíveis, resultantes da ação de seres humanos complexos e essencialmente livres. No esforço de produzir essa ordem, damos origem a nós mesmos e à nossa moralidade. Uma nova dimensão de consciência que expressa e transcende decisões comportamentais de membros individuais de uma sociedade ou de um grupo. Cada um de nós ajuda a escrever o código moral sob o qual viveremos. Isso acontece especialmente em tempos de crise moral ou de desafio moral. Imagine, por exemplo, que meu casamento tornou-se maçante e fiquei tentada a ter um caso com outro homem. Essa tentação me remete de volta à minha liberdade e me obriga a escolher entre meu marido e um amante, ou pelo menos entre fidelidade a meu marido e um caso com o meu amante. Mas a necessidade dessa escolha coloca todo o meu mundo em questão, toda a gestalt daquilo que sou e do que eu valho. Ela me confronta com um desafio moral significativo. Por causa da natureza quântica da escolha, o fato de ser uma escolha livre, dentre numerosas possibilidades sobrepostas, neste caso, a possibilidade do caso e a possibilidade de fidelidade, que existem simultaneamente, a tentação em si influencia a mim e a meu mundo. A tentação abriu a possibilidade da infidelidade e, enquanto esta possibilidade for real, seus efeitos podem ser sentidos. Nesse caso, é provável que eu me torne impaciente ou pouco amorosa com o meu marido. Em meu relacionamento com ele estarei me comportando sem entusiasmo, nem lá, nem cá, nem lá, nem cá é um equivalente psicológico apropriado para a sobreposição quântica. Esta é a realidade do aviso de São Paulo no sentido de que o pecado está no pensamento. A física dele se fundamenta na física das transições virtuais, aqueles períodos de experiência quântica discutidos no capítulo 2 e ilustrados pelo exemplo de vários casos amorosos simultâneos na libertina quântica. No caso dela, o resultado de uma transição virtual poderia ter sido um filho de alguma de suas uniões virtuais. No meu caso, é provável que seja uma briga com o meu marido, que terá um efeito duradouro sobre o nosso relacionamento, qualquer que seja a minha escolha real no fim. O mesmo se aplica a acumular a mente com qualquer tipo de sugestões, slogans de propaganda ou imagens grosseiras de vídeos pornográficos ou outras. Mesmo que não adotemos uma ação suscitada pelas tentações, as próprias tentações afetam a saúde geral de nossa consciência individual ou grupal. Lembremos a observação de David Bohm no sentido de que uma grande quantidade de processos físicos são resultados das assim chamadas transições virtuais. Ao decidir, finalmente, entre minhas duas opções, estou decidindo entre dois seres que poderei me tornar e entre os diferentes mundos que eles poderão ocupar. A escolha é livre, nada a determina. Embora o carácter que construí e o tipo de vida que vivi até então pesem sobre as probabilidades de escolher um ou outro. Eu posso, e muitas vezes o faço, agir por uma questão de carácter. Igualmente, os meus argumentos acerca da sabedoria de uma escolha em vez da outra, na verdade não determinam a escolha em si. Não digo a mim mesma que dou valor ao meu casamento e aos compromissos dele decorrentes e, portanto, escolho continuar sendo fiel ao meu marido. Nem digo a mim mesma que dou valor ao romance e à espontaneidade e, portanto, escolho o caso com o meu amante. Estas são explicações casuais que simplesmente não se harmonizam com minha liberdade. Não é minha lógica que cria minhas escolhas, mas minhas escolhas que criam minha lógica. Ou melhor, é ao tomar a decisão que descubro quais são os meus valores, quais são as coisas realmente importantes para mim e que tipo de pessoa eu sou. Mas essa é uma descoberta criativa. Justamente por intermédio da articulação das razões para a minha escolha é que me torno o tipo de pessoa que faria aquela escolha. Como coloca Charles Taylor em sua discussão sobre a reavaliação radical que acompanha a ação moral livre.
Articulações não são simplesmente descrições. Ao contrário, articulações são tentativas de formular o que estava inicialmente incompleto, confuso ou mal formulado. Mas esse tipo de formulação ou reformulação não deixa seu objeto inalterado. Conferir certa articulação é moldar nossa consciência daquilo que desejamos ou que, de certo modo, consideramos importantes. É modular a nós mesmos. Essa criação do ser por meio de uma articulação dos valores que acompanharam determinada escolha nos faz lembrar a causalidade retroativa, ilustrada pelo experimento de escolha retardada de John Archibald Wheeler, e provavelmente se apoia na mesma física básica. Naquele experimento, um fóton deve escolher entre realizar-se como onda ou partícula, entre passar por uma só abertura do aparato, de duas aberturas ou passar pelas duas. Se ele escolhe ser partícula, irá passar por uma só abertura. Se escolher ser onda, passará pelas duas. Ele articula esta decisão quando bate na tela de detecção ou na fotomultiplicadora. Porém, segundo Wheeler, só quando esta articulação se realiza é que podemos retroceder em sua história e determinar por quantas aberturas ele passou. A articulação da escolha cria o caráter e a história daquele fóton. Da mesma forma, só quando articulo os valores que me levaram a escolher meu marido ou meu amante é que me torno uma pessoa com esses valores, a qual tenho caráter para mantê-los e a história que a levou até eles. Mas, ao me descobrir criativamente dessa forma, também estou descobrindo criativamente os valores que nutro. Eu trago tais valores para o mundo ou os reencarno, dando assim nova vida e sentido a valores antigos. Desse modo, ajudo a criar meu mundo e o dos outros. Se eu escolher a fidelidade e todos os seus valores auxiliares, minha escolha age aumentando a probabilidade de que outros farão a mesma escolha. Meu ser está entrelaçado e em correlação não local com os outros do meu grupo ou sociedade, e as decisões morais que eu tomo ressoam pelo mundo que partilhamos, o mundo que criamos junto. Se escolho quebrar meus votos de casamento, faço com que seja mais provável que outros tomem a mesma decisão, que mais famílias sejam dissolvidas, que a instabilidade social aumente, etc. Não há fim para a corrente de influências que parte da minha decisão. Sou responsável pelo mundo porque ajudo a fazê-lo, como colocou Jung ao discutir as inúmeras crises da vida moderna e a autorreflexão, articulação, com a qual deveríamos reagir. Em última análise, o essencial é a vida do indivíduo. É só isso que faz história, só aí é que as grandes transformações acontecem e todo o futuro. Toda a história do mundo brotam fundamentalmente como uma gigantesca somatória dessas fontes escondidas nos indivíduos. Em nossas vidas mais privadas e subjetivas somos não só as testemunhas passivas de nossa era e suas vítimas, mas também seus artifícios. Nós fazemos nossa própria época. No entanto, esses valores que criamos em nossas vidas mais privadas e subjetivas, através dos quais criamos o mundo, não são em si subjetivos. Não são, como Sartre alegaria, sem fundamento além do ser. Na versão de Sartre sobre moralidade autocriada, sou eu, sozinho e apavorado, diante do fato assustador de minha liberdade que cria e mantém os valores. Nada me pode assegurar contra mim mesmo, isolado do mundo e de minha essência pelo nada que eu sou, devo realizar o significado do mundo e de minha essência, decido isso sozinho, sem justificativas nem desculpas. Mas no mundo quântico a criação nunca é ex nihilo. Os valores que eu crio não são feitos por mim, e especialmente aqueles feitos por um ser que é nada. Minhas escolhas não são feitas num isolamento solitário, nem são valores que emergem por mero capricho ou desvinculados de minha situação. Ao contrário, sua criação é evocada pelo livre diálogo entre o ser que sou agora e o meu mundo tal como se encontra agora, pelo mundo de outros em relação aos quais meu ser se define e da natureza humana que partilho com eles. Como colocou o filósofo americano Lawrence Caron,
A anticultura subjetivista não consegue entender que os seres humanos criam, pensam e tornam-se criaturas individuadas, independentes, somente dentro e através de um contexto de relações significativas com outros seres humanos e não humanos. Nossa relação com os seres e os valores mundos que criamos é uma relação de coautoria. Trazemos nosso ser e nosso mundo à existência por intermédio de uma resposta criativa, partilhada face ao mundo e um face ao outro. Isso produz um novo conceito quântico de subjetividade partilhada, uma subjetividade que está em diálogo com o mundo e que, através desse diálogo, faz surgir a objetividade. É o relacionamento entre observador e observado transferido do laboratório de física para a esfera moral através da natureza quântica de nossa consciência. Isso é o que Lia Prigogine chama de um conceito de conhecimento objetivo e também participante. Por nossa natureza humana ser como é, nós somos nossos relacionamentos e nosso mundo é tal que o criamos juntos através de nossa condição humana comum. Há uma base física subjacente ao imperativo moral de Kant, no sentido de que deveríamos sempre agir da mesma maneira ou, nas palavras do provérbio popular, só faça aos outros o que quer que façam a você mesmo. Dada essa lei moral básica, subjacente, que decorre de nossa natureza quântica, há uma sujeição natural ao meu destino e ao destino do mundo que ajuda a criar através de minhas livres decisões e um critério objetivo para decidir se determinada escolha foi boa ou má. Se foi uma escolha má, conduzirá finalmente a um mundo inviável, um mundo que não consegue manter uma coerência ordenada. Seus valores e significados desmoronam e o equivalente moral do caos físico se instala. Talvez eu possa dizer algo como está tudo caindo aos pedaços. Se a escolha foi boa, o mundo do qual ela é coautora será enriquecido. Terá uma nova coerência ordenada que poderei articular dizendo algo assim: finalmente coloquei ordem na minha vida. Mas somente quando vejo os resultados de minha escolha, quando consigo enxergar e articular o significado de minha escolha, seu significado tanto para mim como para todos com quem me relaciono, é que aquilo se torna historicamente uma escolha, boa ou má. Seu carácter de boa ou má escolha vem ao mundo quando seus resultados puderem ser pesados, articulados na balança de uma criação do mundo bem ou mal sucedida. Se escolho ter um caso com o meu amante e, em consequência, meu marido se sente traído, nosso casamento vai por água abaixo. Nossos filhos ficam perturbados e eu fico tão atormentada de culpa e desespero que o meu mundo se fragmenta. Descubro que fiz uma escolha errada. Minha atitude levou a um mundo fracassado, fragmentado, e isto tinge seu significado. Se, por outro lado, a escolha de ter o caso amoroso tiver o resultado muito mais improvável de levar meu marido e eu a uma reavaliação do nosso relacionamento, que revitaliza e fortalece nosso casamento, descobrirei que fiz boa escolha. Ela levou a um mundo bem-sucedido. Esta linha de argumentação não conduz, porém, às complacentes conclusões do relativismo moral. Se funciona, deve ser bom. Não houvesse natureza humana e não fosse uma característica desta natureza, nossa natureza consciente, a de estarmos inextricavelmente entrelaçados um ao outro no coração de nossos seres, o relativismo moral talvez fosse aplicável, mas, diante do fato de sermos todos pontos do mesmo tricô e de, ao ferirmos o outro, estarmos nos ferindo a uma limitação natural naquilo que faz de um mundo algo bem-sucedido. Em última análise, nenhum mundo poderá ser bem-sucedido se nele o comportamento de alguns ferir os outros ou se o comportamento de todos ferir o processo maior de coerência ordenada crescente do universo como um todo, o que Prigogine chama de paradigma evolutivo. Essa limitação àquilo que fez o mundo bem-sucedido e, portanto,
ou que faz uma escolha ser boa ou ruim, talvez não satisfaça aqueles que gostariam que a moralidade fosse uma estrutura rígida, preto no branco, de regras de fazer e de não fazer impostas de fora. Uma estrutura que diga, por exemplo, que é sempre, em todas as hipóteses, uma decisão errada de ter um amante quando se é casada. Esse tipo de moralidade pode ser necessário para aqueles que, por um motivo ou outro, não podem viver nos extremos de sua liberdade, mas não é uma moralidade criativa. Uma moralidade quântica ou moralidade criativa em evolução é necessariamente mais pluralista que isso. Ela não só permite, mas também incorpora como uma importante característica de seu significado o fato de que pode haver mais de uma maneira de se responder a determinada situação. Em resposta a qualquer desafio moral, pode haver muitas escolhas que são, em alguma medida, boas escolhas. É uma característica fundamental de nossa liberdade, ligada ao propósito de nossa criatividade, podermos experimentar todas essas possibilidades até descobrir qual a melhor de todas ou a melhor possível. Nossas escolhas morais livres e indeterminadas e os mundos de que elas são coautoras assemelham-se às transições virtuais dos elétrons. São experimentos de criação da realidade, muito embora pelo fato de, ao contrário dos elétrons, termos memória e conseguirmos aprender com a experiência. Nossos experimentos podem exercer um efeito agregador. Alguns terão sucesso e continuarão como contribuições duradouras para um mundo melhor que vem em seguida. Outros ficarão fora desse processo. Tal a capacidade do ser quântico de colher a realidade a partir das múltiplas possibilidades de fazer mundos experimentais, alguns dos quais são os anteriores melhorados, e nossa habilidade em articular pela reflexão o que os fez assim, é o que liga, essencialmente, nossa liberdade à nossa criatividade. O valor de descobrir os significados atribuídos às minhas escolhas é o de que a descoberta, essa articulação, leva-me de volta àquele momento de liberdade no qual fiz a primeira escolha, um momento de decisão que levou a uma corrente de decisões que, por sua vez, se tornaram parte do meu estilo de vida e daquilo a que dou valor, meu mundo. Voltando àquele momento, volta à possibilidade de fazer alguma outra escolha, algum outro ser e mundo. E esse é o motivo pelo qual a psicoterapia ou qualquer outro processo de autoanálise podem nos dar a possibilidade de renascer. E esse renascer significa começar de novo com a promessa de uma vida completamente diferente daqui em diante e também de um mundo completamente diferente. Está associado aos temas religiosos de renovação e renascimento, a Páscoa cristã, a Páscoa dos judeus, que oferecem a promessa de uma nova vida. Nossa liberdade fundamental, o fato de a escolha que fizemos ser apenas uma dentre as muitas que poderíamos ter feito, é o que torna esse renascimento possível e dá a cada indivíduo um papel central na evolução gradual da consciência, o gradual aumento de holismo relacional ordenado manifesto nos mundos que criamos. É este certamente o significado de nossa individualidade e o que dá uma direção natural ao desenvolvimento de qualquer psicologia humana que leve em consideração o papel criativo da natureza humana. Como disse Charles Taylor, a perspectiva de uma teoria psicanalítica que possa explicar com propriedade a gênese da plena responsabilidade humana, com uma explicação realmente plausível para a subjetividade partilhada da qual brota um ser maduro e coeso, e seu mundo é, de facto, uma perspectiva muito excitante.